Já no aguardo aqui da chegada do nosso querido, estimado Leonardo Boff para mais uma live que faça a diferença para a gente nesses dias tão difíceis, ouvindo a palavra de alguém que faz a diferença na vida, de quem conhece o trabalho já de tanto tempo, né? E tão importante para a gente ter, eu diria, discernimento, cuidado, alegria, temperança. E quando a gente acessa o trabalho do professor Leonardo, a gente encontra muitos subsídios para seguir em frente, né? E para fazer a diferença. Então eu estou aqui aguardando o professor Leonardo fazer contato. Aqui está o professor Leonardo comparecendo à nossa live. Que alegria, que emoção. Professor, olha, você acredita que eu estou com saudade? Parece que passou tanto tempo e foi apenas uma semana. Está tudo bem com o senhor? Tudo bem, e quero felicitá-lo pelas suas intervenções na Globo News. Corajoso, muito bom, sabe? Você, inclusive, com todos os dados presentes na cabeça, nossa, você é contundente, viu? Eu te felicito muito. Professor, o senhor não faz ideia. Sim. Eu tentei compartilhar. Eu vou chamá-lo de você porque você disse para eu não chamá-lo de senhor. É difícil, mas eu vou me policiar. Não, Cadê a Márcia aí? Cadê a Márcia? Ô, Oi, oi, querida. olha aqui. Eu fiquei apaixonada pela tua intervenção anteontem de noite, falando da reunião e do. Como é que ele chama o homem do meio ambiente? Eu esqueço o nome dele. Não Da dá para boiada. nominá-lo. O ministro, o antiministro do meio Aquele, ambiente. aquele que você fazia assim com as mãos, e do Código. Fez formação jurídica na Mackenzie como é que e é? com um jeitinho vai passando as coisas, mexendo com a mão. Olha, você se superou. Cuidado que não vai ser gravado outra vez, hein? Não, hoje Vocês estamos tomando Vocês todas as dois- precauções para essa conversa ficar registrada. E tem muito assunto. Vocês sabiam que hoje é o dia da Mata Atlântica? Hoje é eu não Mata sabia. Atlântica. Então, professor, Márcia, olha, eu estou com uma saudade enorme de você, de verdade, viu? Se cuida, pelo Vocês amor de dois Deus. são muito perigosos. Corta um pouco minha cabeça, como é que fica? Ergue um pouco? Então, professor, se quiser livrar um pouquinho o tampo da cabeça para a gente levantar um pouquinho, mas tá. Aqui? Mas Mais para frente? fica numa posição confortável para o senhor, tá? Se o senhor quiser Eu deixar um muito- pouco o tampo da cabeça aparecer para não cortar o escalpo. Sim. Quer pôr o livro embaixo? Né? Assim. Ao vivo é um barato, gente. O professor nem sabe quais são as perguntas que eu vou fazer, mas a gente se entende bem. Não, a gente conversa. Não aparece a cabeça ainda. Né? Teria que ser mais alto. Isso, tem que livrar o tampo. Aê, Já, por aí. já. Aê, bonito. Professor, Aparece a cabeça? Não, está cortando ainda. Põe Tá isso bonito. embaixo. Não, Né? tá bom. Tá bom assim? então, professor, Tá bom. enquanto o Leonardo dá uma ajustada aí, a gente vai conversando. Hoje é o dia da Mata Atlântica. E eu me lembrei muito hoje de Antônio Carlos Brasileiro Jobim, que morava no Jardim Botânico, gostava de abraçar uma árvore amazônica dentro do parque e disse certa vez que toda a obra dele foi inspirada na Mata Atlântica. Eu queria ouvir a opinião do senhor, a sua opinião, algo que alguns educadores ambientais gostam de dizer: a gente não consegue amar o que a gente não conhece. Quer dizer, o desprezo que algumas pessoas demonstram ter pelo meio ambiente teria lugar, não é uma regra generalizante, mas em boa parte dos casos, ao nosso analfabetismo ambiental e à distância da natureza. Qual é a sua opinião sobre isso? A gente precisa conhecer melhor o meio ambiente, a natureza, para amar? Olha, André, eu participei de um livro sobre a Mata Atlântica, belíssimo,
e tenho muitos exemplares aí, vou te dar, Opa. com imagens belíssimas em português e inglês, com grandes cientistas, e eu fiz um capítulo sobre a ética e a floresta, e a ecologia. E aí me inteirei que é um dos biomas que mais diversidade tem no mundo. E é uma pena que foi devastada pela colonização, quando 70% da população brasileira vive ao longo da Mata Atlântica. Então, o que o ministro Salles queria fazer, de agredir, realmente agredir essa floresta, é agredir 70 milhões de brasileiros, grande parte dos que vivem. E eu sempre que entro, aliás, a minha felicidade aqui, que eu vivo dentro da Mata Atlântica. O meu lugar aqui da minha casa e a minha região é uma parte preservada. Não puderam derrubar porque as encostas são muito grandes, mas eu considero lindíssima. Achei uma ideia fantástica a criação desses corredores entre os espaços que foram derrubados, os espaços mantidos, para os animais poderem se multiplicar, passarem de um espaço a outro. Eu mesmo visitei isso, olhei, e aí o mico-leão dourado começou a se multiplicar, porque começava a atravessar por esses caminhos. Então, eu acho que é uma tristeza vermos isso, devemos preservá-la. Alguns dizem que só 7%, você disse esses dias 10%, e eu fiquei felicíssimo quando estive no interior do Ceará, num lugar totalmente arborizado, era uma parte da Mata Atlântica, que é um termo científico, de um tipo de floresta extremamente densa, com grande biodiversidade. Então, eu acho que devemos preservar essa realidade como preservamos a vida. Preservar as águas é preservar a vida, porque não existe vida sem água. E isso você fez uma brilhante defesa, e nós, agora está bom, e nós devemos denunciar esse ministro Salles. O que ele revelou naquele vídeo é a coisa mais escandalosa, mentirosa. Isso é coisa de mafioso, de aproveitar essa pandemia, esse silêncio, essa focalização em cima da vida humana para introduzir a destruição da vida natural, sem saber que um está ligado ao outro, que vida é só uma, tem os mesmos alfabetos genéticos, uma planta, nós, um animal, formamos a grande cadeia de vida. Então, agredindo lá, agride nós, agredindo a nós, agride a floresta. Ele é um imbecil totalmente ignorante do que é ecologia. E aí eu acho você e outros de nós devemos protestar, resistir, porque se trata de garantir a água, que é um bem natural, comum, vital, insubstituível, e a ONU definiu em 2009 que é um bem humano essencial, um bem humano essencial, sem o qual não há vida. Professor, o senhor citou a reunião em que o ministro Salles, no dia 22 de abril, ele disse que é hora de passar a boiada enquanto a imprensa está ocupada com a Covid-19 para mudar as regras. Ele já vem praticando a mudança de regras. Houve uma manifestação muito forte, muito pontual, de cientistas, ambientalistas, de entidades acadêmicas, instituições de pesquisa, ONGs, mas saiu no dia de ontem um anúncio de página inteira de entidades classistas que representam agronegócio, mineração, indústria, dezenas de entidades. Está aqui, meio ambiente. No meio ambiente, a burocracia também devasta. E no texto eles dizem assim: as ações do Ministério do Meio Ambiente em defesa da legislação e dos interesses ambientais, com sensibilidade ao desenvolvimento do país de forma sustentável e legítima, contam com o nosso total apoio. Professor, eu acho que o Brasil está, quando o assunto é meio ambiente, rachado. De um lado, os grandes empresários que gostam das mudanças de regras e exaltaram a boiada que passou e está passando,
E o outro lado da história, que é esse que representa o que o senhor escreve e fala maravilhosamente, que é a ética do cuidado. É como, na área da ciência, não se deveria avalizar de forma tão superficial e, por que não dizer irresponsável, a mudança de regras que protegem a vida. Como é que o senhor vê esse momento do Brasil em que os empresários de grandes corporações ou entidades classistas que representam importantes setores da economia publicaram um anúncio de página inteira em jornais de grande circulação defendendo a boiada que está passando? Olha, André, são gente que se move ainda no paradigma do século XIX, do capitalismo de expansão, que foi o capitalismo de destruição da África, da América Latina. Eles estão naquele modelo. Não chegaram ao século XX. Não entraram no século XXI, que exige o mínimo de consciência ecológica. Por quê? Porque estamos numa emergência ecológica. A Terra já está mostrando que ela não aguenta. O Papa, na sua encíclica, diz uma palavra que eu achei duríssima. Tivemos uma interrupção. Estamos com um sinal um tanto fraco daí. Vamos tentar de novo. Você falava do Papa Francisco. O Papa Francisco diz: esses que não têm a consciência ecológica e que devastam a natureza, pensando que ela tem meios, recursos, bens e serviços ilimitados, é uma mentira, diz ele, é uma mentira, porque a Terra não tem esses recursos ilimitados e nós devemos respeitar aquilo que ela nos dá como suficiente e decente para a nossa vida e a vida de nossos irmãos e irmãs, que são as florestas, os animais, tudo que vive. Chama de mentira. Esses aí não têm a mínima consciência ecológica. Não sabem que o futuro da humanidade depende fundamentalmente da preservação das florestas, porque são elas que nos garantem as águas, nos garantem os regimes de chuva, nos garantem a vida no planeta. Então, se nós cortarmos as fontes que geram a água, nós estamos atacando a vida. Eu sinto aqui onde moro. Quando vim morar aqui em 1998, o riozinho corria o ano inteiro e tinha uma ducha. Entrou uma mão na tela aí. Entrou uma mão na tela. Bom, enquanto a gente retoma o sinal, não vou dizer onde o professor Leonardo mora, é assunto dele, eu já estive lá. Vizinho a Petrópolis. Então, é gente que eu lamento. Esses dias ainda li, você deve conhecer o Jeffrey Sachs, que é um dos grandes especialistas em ecologia, em distinção de riqueza, pobreza, desigualdade. Ele diz isso: há insuficientes pessoas na humanidade que têm consciência ecológica e em quase todos os chefes de Estado ela é ausente. Não é um tema estratégico que entra nas políticas nacionais e internacionais. Por isso, disse ele, a volta, depois que passar a pandemia, se eles não incorporarem a vida e a nossa proteção e o cuidado da vida, será um desastre ainda maior do que aquele que estamos vivendo. Porque a natureza, ela é viva, ela vai se vingar. A palavra vingar não é boa, ela vai reagir, buscando o equilíbrio. Ela é mãe generosa, nos dá tudo o que precisamos. Mas a nossa resposta a ela não é generosa. É continuar explorando, continuar ofendendo, como se continuássemos brigando com nossa mãe, caluniando-a, ofendendo-a, batendo-a, tendo que telefonar para o 180 o telefone para defender uma pessoa viva ofendida. Então, eu acho que nós temos que crescer
em consciência ecológica, no sentido que a nossa casa comum, que hoje está interrelacionada com todos os meios, ela está numa emergência. Nós podemos, na nossa geração ainda, na tua e na minha, nós podemos conhecer um colapso desse sistema, que chega a um ponto em cadeia, com um baralho que vai caindo, e vai atingir a humanidade inteira como o vírus atingiu a humanidade inteira. Pode vir uma seca tremenda que afete toda a humanidade. Ou então enchentes terríveis que destroem, ondas imensas que invadem as cidades, 60% das cidades estão nas costas. Então, nós temos que incorporar na nossa consciência, nas nossas práticas, começando uma revolução molecular, isto é, começando comigo mesmo. Como trato a planta, o animalzinho, o lixo, tudo que vive, tratar. Eu vejo um bichinho andando, digo, puxa, ele tem o mesmo código genético que eu tenho, que em cada célula minha existe. Nós somos irmãozinhos, não posso matá-lo. O senhor não mata nem mosquito, professor? Como? Mosquito também o senhor não mata, porque esse eu vou confessar. Mosquitinho, ó. Olha, uma morte rápida e indolor. Eu não sou como Albert Schweitzer, esse grande médico que foi para a África, que escreveu 3 volumes sobre o respeito. Ele não deixava matar nada, e lá onde ele estava, em Lambarene, em Togo, havia mosquitos tremendos. Ele mandou colocar um véu, mesmo assim entrava, não matava nem o mosquito. E morreu todo inchado, coitado. Mas eu acho que há um equilíbrio. Há um equilíbrio. Então, se ele me faz mal, eu digo, olha, meu irmãozinho, você vai se multiplicar. Ou então eu apresento ele, mas... Professor, perto de onde você fala daí, num distrito de Petrópolis, isso virou notícia, muitas pessoas que têm sítio ou têm residência, cada um com sua estratégia de obter mais água, começou a fazer puxadinho, levando tubulação para drenar a água das nascentes das encostas lindas de Araras. E colapsou. E são pessoas esclarecidas, são pessoas que tiveram acesso à escola, tiveram instrução. Dizem que quando a gente não aprende pelo amor, aprende pela dor, mas por vezes parece que a gente, apesar de tantos episódios dolorosos de escassez, de perda de bens materiais, perda de entes queridos com furacão, tufão, estiagem, chuva, deslizamento de terra, parece tão difícil para a gente aprender algo que é tão óbvio como você está colocando. Esse analfabetismo ambiental dos tomadores de decisão deverá persistir, apesar de todos os alertas do antropoceno, do ecocídio, do risco de colapso. Qual é o limite da ignorância, professor? Bom, Einstein tem uma famosa frase que você deve conhecer, que ele diz que tem 2 infinitos. Do universo, que ele tem dúvidas, e dos imbecis, que ele não tem dúvida nenhuma. O que existe no mundo é muita imbecilidade. Muita imbecilidade. E é uma coisa trágica que os orientais não têm e nós temos, que nós não temos uma tradição da solidariedade e da cooperação. Somos demasiadamente individualistas, que está no código genético da nossa cultura ocidental, que se inaugurou no século XV e XVI, e o capitalismo universalizou, porque ele conhece só a competição, nenhuma cooperação. Então, cada um procura a sua água para ele. Não vê o vizinho, não vê os outros, não vê as plantas, os animais, que precisam da água para se dessedentar, para matar a sua sede. Então, eu acho que aí nós temos que usar tudo que podemos. Usar o argumento, a fala, começando com as crianças. Eu vejo, a gente participou com jogos de crianças nas escolas, que elas já começam a criar consciência ecológica, elas aterrorizam os pais. O pai e a mãe. Mãe, a senhora está tomando banho muito comprido, a senhora está gastando 70 litros quando basta 50. E o senhor pai está jogando a latinha de Coca-Cola fora, não pode. Então, eles são os primeiros educadores, incorporam já
nas hortinhas que fazem junto à escola, vem como elas crescem. E eu visitei muitas dessas escolas que recolhem orquídeas do mato, cultivam e depois devolvem ao mato. Não é para enfeitar a sua casa. Pegam animaizinhos machucados, tratam e depois os levam de volta para a floresta. Então, esses são os protagonistas da nova era ecológica. Mas a humanidade inteira, eu acho que ela vai aprender com muito sofrimento. Quando chegar na pele, quando chegar um grande tsunami como no Japão, eles vão dizer, nós temos que mudar. Porque se nós não mudamos, nós não sobrevivemos. Nós devemos usar todos os meios pedagógicos, a conversa. Eu acho que a televisão, inclusive o teu programa é fantástico nisso, porque ele mostra alternativas, não só fala e conscientiza. Mostra como podemos fazer diferente e bem, rentável, ecológico, saudável. Isso, olha, eu não canso de ver teu programa e acho que é um dos melhores e ajuda tantas pessoas a criarem consciência. Então, devemos usar todos os meios possíveis, se é que nós optamos para um outro mundo necessário e optamos para a continuidade de nossa vida. Professor, voltando àquela nota assinada por várias entidades empresariais ligadas à mineração, agronegócio, indústria, que endossou a fala do ministro Salles, 22 de abril, e endossou o desenvolvimento sustentável e a necessidade da proteção do meio ambiente. Temos um fenômeno da maquiagem verde, do greenwashing. As pessoas que da boca para fora defendem o meio ambiente, mas os meus negócios não podem ser atrapalhados. Tem um livro, um dos muitos livros seus, e esse trouxe na capa, escancarado assim, sustentabilidade. O que é e o que não é. Porque não dá para ficar em cima do muro, não dá para ficar dizendo que é amigo do meio ambiente, é ecológico, é natural, usando palavras, conceitos que encerram aspectos tão importantes e que você escreve já há tanto tempo, com tanto cuidado de ter embasamento, ter lastro científico, estudo de casos, exemplos. Esse é um risco, digamos, das corporações do século XXI, que não têm efetivamente o compromisso com o meio ambiente, de usar a retórica, usar como capa bonita, verde, deslumbrante. Usam a retórica que é tão importante e inspiradora para uma outra visão de negócios, de mundo, outro paradigma, para manter o que você disse que vem do século XIX. Eles estão deturpando a mensagem com esse revestimento verde deslumbrante? Olha, eu acho que essa ecologia do verde, que se diz a última etapa do pensamento, é um grande engano. É o último assalto que o sistema faz em cima da natureza, porque ele quer mercantilizar tudo. Mercantilizar a abelha, que faz a polinização. Você não só vende o mel, mas também vende a abelha, vende a polinização. Então, é o último assalto que o sistema do capital faz, que transforma tudo em mercadoria. Agora, tem um lado positivo que eles insistem, que é de reflorestar as áreas abandonadas e estéreis. Aí eu acho importante reflorestar e o verde tem seu sentido. Agora, como estratégia, eu acho que não vale, não é sustentável. E a própria palavra sustentabilidade é uma das mais usadas e mais ideologizadas. Se você olha os produtos, toda a fase de sua produção, nem o próprio etanol é sustentável. Porque o cultivo da cana com agrotóxicos, o transporte, a poluição e tudo. E só quando você enche o tanque que ele é ecológico, mas todo o processo de produção não é. Então, eu acho que a maioria usa mal esse conceito para encobrir os danos que fazem, seja o solo, seja as águas, seja a atmosfera com a poluição, produtos transgênicos. Agora, tem um ponto que eu tenho insistido e que é possível falar de uma forma pertinente de sustentabilidade,
se a gente introduz o biorregionalismo, que eu acho que é a ponta avançada da reflexão. Nesse livro meu, junto com o cosmólogo Mark Hathaway, fizemos um belo debate ontem do Canadá para cá. Se você delimita conforme... Exatamente. Inclusive o Capra, que escreveu a introdução, disse, olha, o Hathaway e o Boff encontraram uma alternativa à sustentabilidade, que é o grande tema dos governos, dos projetos, etc. Que é observar a região assim como a natureza criou, não como nós delimitamos geograficamente, mas como a natureza criou os rios, as montanhas, as paisagens, os vales, como a população se estabeleceu aí, criou suas tradições, sua cultura. Se você pega essa região e integra, você pode criar um desenvolvimento sustentável, não com grandes empresas, pequenas e médias empresas, com produção ecológica, com participação de toda a sociedade, com a introdução do alimento cultural, as tradições daquele povo, suas canções, as suas pessoas notáveis, as festas religiosas e as festas civis, integrando tudo isso, aí você cria uma sociedade sustentável, que até diminui a desigualdade social, porque sempre há gente que não se ajeita, pobre. A sociedade se encarrega de dar a eles o suficiente e o decente para sentirem-se dentro e não excluir. Aí sim, olha, eu já falei na outra vez para você, existem já 113 regiões no mundo que estão fazendo isso com grande sucesso. Eu acho que a futura planetização será o conjunto, a rede dessas regiões que vão se articular, que não precisa de grandes transportes, tudo se realiza ali. E a humanidade vai ser uma espécie de grande tapete de mil coloridos, mas todos relacionados e garantindo a sustentabilidade de tudo, inclusive das culturas que estão colocadas à margem. Os veneráveis antepassados nossos, que foram os poetas, que foram professores, que foram pintores, estarão dando nome às ruas, como na minha cidadezinha lá dos meus avós, Feltre, na Itália, que cada rua tem o nome de um grande escritor italiano. Toda ela está... Então, assim será. Eu acho que aí, sim, podemos falar de sustentabilidade, que é criar condições para que a natureza, as energias todas, permitam que cada ser, cada iniciativa possa se manter, possa se reproduzir, sem danificar os outros e pensando naqueles que vêm depois de nós, nossos filhos e nossos netos. Se fizermos isso, tudo será sustentável. Professor, há pelo menos 20 anos, isso já tem tempo, eu fiz aquele curso que você era um dos inspiradores e palestrantes, A Arte de Viver em Paz, do saudoso Pierre Weil. Exatamente. E era, assim, nesses dias tão conturbados na política, não apenas no Brasil, mas no mundo, a gente vê que a paz, ou a cultura de paz, se tornou algo tão distante, tão assim, rarefeito. A gente não vê esse discurso da cultura de paz, a gente vê o discurso do armamentismo, dessa intolerância, do desrespeito, da não fraternidade entre os povos, mas primeiro a minha nação e a minha pátria, o meu povo. É possível. Você acredita que a gente consiga abrir espaço para pensar e praticar uma cultura de paz? Esse curso da Unipaz ajudou muita gente a perceber a pertinência e a urgência de, no dia a dia, se pautar por essa utopia. Eu posso ser alguém que promova a paz, eu posso ser alguém que não dê passagem para o ódio, para a beligerância e para o antagonismo. Isso soa tão distante para tanta gente, parece um papo de comadre, né? Algo que não está colocado no mundo real. Você percebe que há espaço para a cultura de paz no mundo de hoje? Olha, eu acho, André, que a paz é um dos bens mais ansiados de cada ser humano e da humanidade. Mas é um dos mais vazios e um dos mais carentes. Por quê?
porque a paz em si não existe. Ela é consequência, ela resulta de outras coisas que devem vir antes. E aí tem a definição da Carta da Terra, que eu acho uma das mais pertinentes definições da paz. Aí diz: a paz é o resultado de relações boas comigo mesmo, relações boas com o outro, relações boas com a vida, relações boas com a natureza, relações boas com a terra, relações boas com o todo do qual nós somos parte. Então, a relação... Onde está o problema? Que nós não mantemos relações. Nós somos um nó de relações, um rizoma. Rizoma é aquele bulbo que tem raízes por todos os lados. O ser humano, por essência, é um nó de relações voltado para todos os lados. Nós hoje temos relações de exclusão, de ódio, de vingança, de morte. Então, lógico, a consequência é não ter paz. Então, nós devemos olhar que tipo de relações nós estamos desenvolvendo, fazer um projeto de vida. Eu vou tentar primeiro com a palavra, que a minha palavra não destrua pontes, não seja ofensiva, os meus gestos, e procurar também ter essa resiliência, essa capacidade de perdoar. Se sai alguma coisa errada a partir do outro, em vez de logo ter razão e responder, digo, não, vamos, a paz é mais importante, deixa, a vida vai ensinar, as coisas vão se ajeitando. Então, devemos ter uma certa estratégia para que a paz possa permanecer, a gente manter a paz, e a paz do coração, que eu acho que é o dom mais precioso da vida. Que pode ver lá fora uma tempestade, o mar pode estar revolto, mas lá no fundo ele está tranquilo. Stille Wasser, dizem tief, os alemães dizem. Lá no fundo, as águas profundas estão sempre em paz. O mar está tenebroso. Então, nós podemos viver uma situação tenebrosa, mas ter uma reconciliação interna consigo mesmo, com os outros, e ter compaixão com as rupturas da paz. E hoje vivemos rupturas por todo momento. Vivemos ameaças. Chomsky, dias atrás, disse isso. Não basta só pensar na coronavírus. Devemos pensar no insano que temos, que pode resolver os problemas com a China com uma guerra. E a guerra significa o fim da espécie humana. Veja que só o ano passado foram investidos 1,822 bilhões para construir armas novas mais letais. Não é possível. E agora, durante a pandemia, Trump disse, pensando já na China, vamos investir mais 5 bilhões em construção de armas que são usadas pelos navios. Então, isso mostra que não tem uma mente de paz, tem uma mente assassina, mente que quer a morte. Então, buscar a paz é buscar aqueles valores, vivê-los, cuja resultado, cuja consequência é a paz, que tem que ser duradoura, e não só paz passageira, que seria apenas uma trégua dentro de uma batalha. Não, não, a paz duradoura, onde nós podemos celebrar a vida com alegria. Professor, não estamos vivendo tempos de paz e pandemia, mais pandemônio político, mais crise econômica determinam muita fragilidade psíquica e emocional em grandes contingentes populacionais no Brasil e em parte do mundo. Você escreve maravilhosamente bem sobre como é possível a gente descobrir caminhos que remetam à sabedoria de lidar com situações que nos são hostis. Então eu lhe pergunto, foi linda a maneira como você terminou a nossa conversa na semana passada, de forma muito consoladora, remetendo aos invisíveis e tentando construir nas pessoas em sofrimento essa expectativa de que, por mais hostil que seja a situação, a gente sempre pode, de alguma maneira, realizar algum trabalho íntimo, no campo da fé ou não, para restabelecer a serenidade e a temperança. É o entendimento do sofrimento que não é contra nós, mas que pode ser, eu diria, uma companhia que não nos ameace,
a dor está junto, faz parte. Perdi um ente querido pela Covid-19. Eu estou sem emprego, eu estou sem dinheiro, eu estou endividado, mas de alguma forma algo me sustenta. Que algo é esse, professor? Como é que a gente consegue se aproximar desse algo? Olha, primeiro nós temos que entender que a morte não é o fim. A morte é a transição, é a passagem para um outro nível de vida. Você, mais que tudo, anuncia isso. Naquele seu belo livro sobre contra o suicídio e a favor da vida. Que a vida é o dom mais precioso, nós temos que cuidar e que ela não acaba na morte. Nós não somos destinados a acabar na morte, mas nos transfigurar através da morte. Então, entender, mesmo que perdemos o ente querido, ele foi transfigurado, ele passou por outro nível, que é invisível a nós, mas não é ausente, ele está presente. E se a gente tiver uma fé muito profunda, de repente a gente sente. Eu há momentos que começo a chorar, porque sinto minha mãe, digo, ela está aqui, meu Deus do céu. Sinto, não é que é uma... E às vezes, de repente, eu uma vez estava com o Chico Mendes na floresta do Acre, na Amazônia, comecei a chorar. Disse, por que você está chorando, Bob? E eu estou sentindo minha mãe aqui, que trabalhava na roça, puxava a enxada. E ele disse, eu sei, eu entendo você. A floresta suscita todos aqueles que morreram, que eles se transformam vivos, estão aqui nas árvores, estão na natureza. Eu entendo você. Então, entender a morte, dizer, olha, é ruim a partida, mas podemos ter um desafogo, eu não vou dizer uma alegria, mas uma serenidade na chegada. Eles chegaram nos braços de Deus, que é Pai e Mãe, os abraçou infinitamente, e esse abraço é longo, é a felicidade. Ou eles vão para um outro tipo de vida mais alto, vão se purificando, até chegar à transfiguração deles. Todos nós, passando por várias fases, terminamos na grande transfiguração. Ou seja de um jeito, seja de outro, mas o final nosso é isso. Até o próprio budismo, que prega a reencarnação, diz o fim de tudo é a ressurreição. É a identificação com o tal, com aquela realidade suprema. Isso é um lado. Agora, o outro lado, que é antropológico, e é fundamental, é a gente poder celebrar o luto. O luto e o velório é a última despedida, o último encontro com a pessoa amada. Então, não poder fazer essa despedida, nem fazer o velório, dói muito, dói. Especialmente quando a gente vê eles levando para longe, em cima daqueles carros, ou dentro de um transporte, e não poder estar junto por causa do vírus. Isso é uma dor que nós não podemos imaginar. E eu quero me solidarizar a todos eles que estão sofrendo. Nós podemos aliviar o sofrimento, porque não há nenhum sofrimento em vão. Ele sempre nos purifica de certa maneira, nos dá a chance de uma outra percepção das coisas. Eu acho que nesse momento a gente chamar os primeiros familiares que não foram contaminados, chamar os amigos. Digo, nós não podemos fazer, não temos oportunidade, não temos tido a oportunidade de fazer o velório. Vamos fazer aqui uma celebração. Vamos armar uma mesa, deixar uma vela acesa. A luz é o melhor símbolo da divindade, da presença da vida. Acender uma luz, colocar a roupa das pessoas aí em cima, colocar os objetos que ele mais amava, o seu relógio, o seu celular. Quem sabe até uma comida que ele gostaria muito e gostava, botem ali. Então, lembrem, cada um faz uma memória, comenta um pouco a sua experiência com a pessoa, como viveram juntos, porque nós todos estamos interligados. E saibam que ele está aí presente assistindo e se alegrando. E depois se abracem, se beijem, como se estivesse abraçando a ele, beijando a ele. Isso dá uma tranquilidade às pessoas. Quer dizer, a gente tem que fechar o ciclo. Não pode deixar de fazer o luto. E quando uma pessoa querida morre,
alguma coisa em nós morre junto. Deixou uma chaga. Talvez ela nunca se feche a vida inteira, mas a gente pode acondicioná-la. E isso eu acho que nós podemos fazer. Eu aconselho que façam. Vocês vão ficar muito mais felizes, mais serenos, sem fechar a ferida da despedida, mas humaniza o sofrimento. Porque o duro do sofrimento é a solidão, sem ninguém perto, sem ninguém me abraçar. E às vezes não precisa nem dizer palavra nenhuma. Eu acho que a pior coisa que você pode dizer, fique tranquilo, a vida vai continuar. É a pior coisa. Não diga nada, abrace só. Esse silêncio reverente diz muito mais, comunica muito mais do que palavras que parecem consolar e não consolam. Porque ninguém consola nesse momento. É estar juntos, sofrer juntos, ser solidários. Professor, você escreveu certa vez um livro em parceria com o Frei Beto, um dos livros que vocês escreveram juntos. Se eu não me engano, o nome do livro é Mística e Espiritualidade. Confere? Isso mesmo. E é um livro que vai de encontro ao que eu já vi você falar algumas vezes, que a espiritualidade contém todas as religiões. Mas a religião não contém toda a espiritualidade. É possível que parte das pessoas que acompanham aqui o que você está falando tem alguma dificuldade de se sentir amplamente identificado com uma determinada linha religiosa. Esteja eventualmente frustrado, desapontado com a forma como uma determinada tradição não honrou o compromisso de pregar o amor, a solidariedade, a fraternidade, etc. Qual a importância da gente ter essa visão transcendente? É possível, você tem alguma experiência ou conhece alguém que, sem ter propriamente uma religião, se sente apaziguado e se sente de bem com a vida porque consegue fazer esse exercício da transcendência de forma muito intensa, se nutrindo dessa perspectiva da imortalidade, da possibilidade de estabelecer alguma relação com o invisível? Isso é possível? Isso muda o rumo dos acontecimentos? Muda, André, porque nós temos que distinguir religiosidade de espiritualidade. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Espiritualidade é o profundo nosso. É aquela experiência de que nós podemos perguntar pelo sentido das coisas, perceber que o amor é melhor do que o ódio, de que a generosidade é sempre um valor positivo, a compaixão e a cooperação com o outro, esses valores que você não compra na bolsa nem no mercado, são valores chamados intangíveis, mas que nos humanizam. O ser humano se qualifica pela capacidade de bondade e generosidade que ele tem, não pela sua capacidade de egoísmo, de exclusão. Ele desumaniza a si mesmo e desumaniza o outro. E ele se desumaniza assim porque o chamado profundo nosso não é para a exclusão, é pelo abraço, que somos seres de relação, somos co-iguais, somos irmãos e irmãs, somos todos humanos, todos irmãos, quer queiramos, quer não. Então, há pessoas que não se enquadram, e há muitas pessoas que eu conheço que não se enquadram nas tradições religiosas. Ou os ritos são muito chatos, ou são muito antigos, o sermão é miserável. Então, mas são profundamente éticos. Então, eu acho que a religião nasce de uma espiritualidade. E a função dela é alimentar esse fogo interior. Eu digo sempre que a religião tem duas, é como uma bicicleta, tem duas rodas. A roda do rito, da celebração, que as religiões têm isso, suas peças, seus sacramentos, seus santos. E tem a outra roda, que é a roda da ética, dos valores, da bondade, da generosidade, do amor. Então, muitas pessoas são profundamente espirituais porque optaram por essa dimensão de luz. Eu conheci, era muito íntimo de Darcy Ribeiro, antropólogo, político, e eu dizia, ele não dizia se apresentava como ateu, e porque nunca teve uma experiência boa. O mesmo Carlos Maia, que dizia ateu, embora, quando era pequeno, os jesuítas sempre celebravam a missa na casa deles aos domingos,
tudo em latim, ele ficava furioso porque não entendia nada. Disse, bom, se eu tivesse encontrado uma pessoa como você, eu seria religioso. Mas ele era profundamente ético. Comunista, mas não comunista como ideologia, porque colocar em comum ajudava todo mundo, distribuía sua riqueza, seu dinheiro aos mais pobres, sempre defendeu causa. E o Darcy Ribeiro, mais que tudo, 15 anos no meio dos índios, defendendo. Depois, no exílio, quase morre. Volta, abre, fica um grande mestre, funda os brisolões, aquelas escolas onde as crianças ficavam o dia inteiro lá dentro, com um departamento para aqueles que eram drogados, para serem curados. Uma combinação com a comunidade. Então, uma pessoa profundamente ética, que amava o nosso país. Amava de tal maneira, dizia que o Brasil é a Roma dos trópicos, que é a província mais ridente, mais bela do planeta Terra. Então, mas era uma pessoa realmente ética, boa, dedicada aos outros. Então, mas não tinha essa capacidade. E eu digo, não precisa, Darcy. Você já, por tudo que você fez, você já tem o passaporte direto para o céu. E tinha aquele grande poeta que escreveu Vida e Morte Severina, como é que é o nome dele? Eu sempre esqueço. João Cabral? Não. João Cabral. Um dia ele me telefona e diz, Boff, preciso falar com você. Então eu fui lá, no Copacabana. Não era no Botafogo. Eu fui educado pelos maristas e só falavam de pecado do inferno. E eu estou com medo do inferno. Mas você não é comunista e ateu? Sou, mas eu tenho medo. Então eu contei para ele que, não sei se eu vou dizer aqui uma coisa bem curta, que Nossa Senhora disse ao anjo Gabriel, mostra-me onde é grande o sofrimento humano. E o anjo abriu uma janela do inferno, ela olhou, disse, não é possível. Não é possível isso. Reúna todos os anjos e me leve lá junto ao Pai Celeste. E levaram ela. E ela vai lá ao Pai Celeste. O Pai Celeste diz, vai lá para o teu filho. E ela vai para Jesus e diz, não pode nossos irmãos sofrer assim. E Jesus diz, eles estão lá porque não me reconheceram no pobre, no nu, no sedento, no prisioneiro, por isso estão lá. Então ela diz, se você que é o redentor das gentes, redime todo mundo, não redime esse, então eu vou lá para sofrer com eles. Aí o pai se assusta, chama todos os santos e anjos e diz, por causa da misericórdia da mãe do meu filho, chamo todos eles, esvaziou o inferno e todos voltaram para o céu. Olha. Por causa da misericórdia de uma mãe. A mãe não usa a razão intelectual fria, usa o coração, sente o sofrimento. Diz, então eu vou sofrer com ele. É o Supremo. Então eu acho que muitas pessoas têm essa dimensão ética profunda, humanitária. Eles estão no caminho daquilo que é o reino. Porque se eu não cultivo o amor, a justiça, a fidelidade, eu estou longe de Deus. E o Deus que uso nos meus lábios não é o Deus verdadeiro. É um Moloch. Eu acho que o nosso presidente, o Deus dele não é nem o Deus dos judeus, nem dos muçulmanos, nem dos cristãos. É o Deus dos cananeus. Moloch, que exigia sacrifícios humanos. Porque ele não pode usar o nome de Deus e pregar ódio, raiva. Não pode. Isso é negar Deus. Então, eu acho que todos esses estão no caminho daquilo que é a segunda roda. Eles são, eu não vou dizer que são religiosos, porque não são. São éticos, profundamente humanos. Eles estão no caminho que termina nos braços de Deus, que acolhe a todos esses que viveram essa bondade e essa dimensão de luz. Professor, a gente está chegando já no final, mas eu queria ouvir a sua opinião sobre esse assunto, porque você é muito importante para um numeroso grupo de cristãos de diferentes denominações, ou não cristãos, ou não religiosos, mas que têm essa dimensão da espiritualidade. Um decreto do prefeito do Rio de segunda-feira determinou o retorno, a possibilidade das igrejas de estarem abertas, funcionando, sem nenhum problema, de todos os credos e denominações. E isso chocou o conselho científico dele.
Eu ontem conversei com Dona Arani Tempesta perguntando qual será a postura da Igreja Católica. E Dona Arani disse, até segunda ordem não vamos abrir as igrejas nem capelas, porque a percepção é de que a pandemia no Rio não está sob controle e a gente precisa ser responsável. A pergunta, objetivamente, professor, é a seguinte. Em tempos de crise econômica, crise política, crise de valores, crise ética, qual é o papel das lideranças religiosas ou lideranças espirituais? Elas podem ou não ter algum posicionamento político? Elas podem ou não, de alguma forma, estar presentes, contextualizando as escrituras e seus saberes à luz dos acontecimentos de hoje? Olha, eu acho que elas teriam a grande função de dizer, gente, o dom mais supremo que o universo nos deu e que Deus nos deu é a vida. Temos que cuidar da vida. E nós vivemos uma vez só, não como os gatos que vivem sete vidas. Nós vivemos uma vez só. Então devemos proteger essa vida, porque ela é sagrada, ela é templo de Deus. Então, vamos cuidar dessa vida, cuidar da vida do outro. Vamos evitar as conglomerações, porque igreja significa isso, todo mundo junto. Pode se contaminar. Isso é pecar contra o Deus da vida. Que o grande título de Deus é o Deus vivo, Deus da vida. E lá no Deuteronômio diz, escolham entre a vida e a morte, que a morte vos trará mais felicidade e mais longanimidade, prolonga mais a vida. E a morte é que encurta a vida. Então, amar a vida não é só amar a vida, é criar as condições que protejam essa vida, de não contaminar, que as pessoas criem condições que elas comam pela cesta básica, sermos generosos, fazer recoleta. As igrejas são boas nisso, reunir, evocar essa generosidade, esse amor ao próximo, para que ele possa comer, e com a consciência dizendo que se eu mato a fome de um pobre, eu estou atendendo Jesus Cristo. Então nós podemos rezar em qualquer lugar, como diz lá em São João, em espírito e verdade. Não precisa ser num templo. Não é nem no templo de Garizim, nem no templo de Jerusalém. O templo do teu coração. Então não precisa. É irresponsável o que esse prefeito está fazendo, porque ele é um fundamentalista. Ele pensa que aí vão ocorrer milagres e não ocorrem, porque Deus não é uma maquininha de fazer milagres. Ele entrega a nós a responsabilidade e liberdade para cuidar e utilizar os valores da sacralidade, do respeito, do cuidado que as religiões sempre difundem, para ajudar as pessoas a terem o isolamento social, se preservarem, um cuidar do outro. Isso é a tarefa delas. E isso acho que não estão fazendo suficientemente. Professor, a gente está chegando ao fim, ao fim desta conversa. E eu queria deixar muito claro que a sua palavra consoladora, o seu conhecimento, a forma doce e acolhedora com que você manifesta seu conhecimento, o seu amor, a sua visão teológica, tem realizado, eu posso afirmar isso categoricamente, eu sou da área da comunicação, eu presto atenção no retorno que as pessoas dão a partir desse tipo de conversa. É impressionante como muita gente se ressente dessa informação, que vem de tudo isso que você já há tanto tempo vem fazendo. Em tempos de crise, os faróis, eles têm uma função estratégica, monumental, no meio da neblina, sinalizando rumo e perspectiva. Então, eu tô muito feliz e muito grato pela generosidade dessa conversa novamente. A porta daqui está aberta. Na sua página no Instagram, querendo bater um papo, eu estou à disposição só para ser escada, só para fazer algumas perguntinhas, permitindo que você tenha essa chance de expor um conhecimento consolador, que coloque em contexto tantas adversidades, tanta confusão, tanta informação que gera perplexidade, dor, sofrimento, angústia, ansiedade. Então, muito obrigado
A gente teve aqui oscilando aproximadamente 5.000 pessoas ao longo da conversa e das suas explanações. Isso enche a maioria absoluta das grandes igrejas espalhadas pelo Brasil. Então, hoje, a sua preleção chegou longe. E, se Deus quiser, ficará registrada na página e no YouTube, porque a gente tomou todos os cuidados. Abençoa, Senhor, sem bug e sem terrorismo digital. Professor, muito obrigado. Não tem palavras para agradecer. Se quiser se despedir com alguma informação, uma bênção, um recado, estamos aqui. Olha, André, eu acho que é bom, porque você faz todos os dias, 9 horas, essa sua pregação ética, espiritual, de animar as pessoas, é muito grande. E vamos fazer de vez em quando, alguma coisa até mais curta, rápida, para realmente ajudar as pessoas. Eu digo o seguinte, nós estamos num momento de escuridão, afetando a Terra inteira, afetando o nosso país. Vamos acender um fósforo, porque a luz é mais forte do que todas essas trevas. Então, esse pequeno fósforo que acendemos nos orienta, os nossos caminhos. Então, acendam dentro de vocês aquela dimensão de generosidade, de aceitar esse sofrimento, crescer com ele, refletir, tirar lições. Essa chamazinha, esse fósforo que está aceso lá dentro, vai iluminar a vida de vocês, dos outros, e vocês terão mais capacidade de fazer essa travessia que vamos fazer e sairmos melhor dela. Muito obrigado e que Deus abençoe a vocês todos e o Espírito Criador que nunca nos abandona ilumine as mentes de todos vocês. Amém, que assim seja, aleluia. Ótimo dia para você, para a Márcia, para o nosso Leonardo também aí. Proteja-se, professor. Precisamos de você entre nós por muito tempo. Fica com Deus. Tá bom, obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigado.